E é importante você saber que, entendendo esse passo a passo, você fica à frente da maioria dos projetistas que aprenderam nas coxas, digamos assim, que aprenderam sem metodologia. Por onde eu começo no Civil 3D? Primeira coisa que a gente faz é importar o levantamento topográfico para dentro do Civil 3D. E aí, pessoal, dentro aqui do Civil 3D, dentro dessa ferramenta aqui bonitona, eu tenho vários formatos que eu posso importar a minha topografia aqui para dentro, certo? Vários formatos. Então eu posso importar, por exemplo, a topografia como uma lista de pontos. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui para mostrar para vocês, para a gente poder ilustrar. Isso daqui é uma lista de pontos, tá vendo? Uma lista de pontos. Essa lista de pontos é a lista que a topografia já cadastrou lá em campo. Então ela trouxe para mim o número do ponto, a coordenada norte, a coordenada este, a elevação, ou seja, o eixo Z ali do ponto, né, a cota desse ponto, e a descrição, garagem, base do GPS, cerca de arame liso, divisa, e eu sei esses códigos porque a topografia passou para mim. Esse é um dos formatos que eu vou trazer para dentro do Civil 3D, certo? Esse é um dos formatos. Então, eu tenho outros formatos, como por exemplo, eu posso importar um desenho para dentro do Civil 3D. Imaginemos que você fez lá um levantamento topográfico e processou ele dentro do topográfico. Ou o topógrafo te entregou ele. Aí você vai, se você recebeu ele em desenho, você consegue transformá-lo em formato do Civil 3D. Aí, pessoal, só fazendo um adendo aqui, né? Você não precisa ser topógrafo de campo para trabalhar com projetos de infraestrutura, não. Definitivamente. Se fosse assim, nós não tinha projetista espalhado no Brasil afora, né? Hoje eu tenho quase 3.000 alunos e alunas espalhadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E 99% desses alunos nunca trabalharam em campo. Então, você não precisa, tá? A maioria dos projetistas não foram em campo. Então, você não precisa trabalhar com topografia, fazer o mesmo caminho que eu fiz. Você já pode começar direto dentro de projetos. Só que o ideal é que você siga, né? O ideal é que você saiba usar o Civil 3D para aplicar a topografia dentro dele. Para saber o que você está fazendo ali dentro. Na hora que você receber uma topografia, por exemplo. Vamos supor que você recebeu a topografia naquele formato que eu mostrei aqui para vocês, que é a lista de pontos, certo? Imaginemos que você recebeu ela nesse formatinho aqui. Cara, tem que saber o que é cada função dessa e como que a gente importa ele dentro do Civil 3D. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou abrir um novo arquivo aqui com os meus padrões, né, com o meu template. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá, tá abrindo. Beleza. Eu vou carregar aquela lista de pontos aqui para dentro. Tá? Vou carregar aquela lista de pontos aqui para dentro. Então vou vir aqui em Points, botão direito, Create. Vou vir aqui, ó, importar ela. Só para mostrar para vocês como é que funciona isso daqui na prática, tá? Eu vou categorizar ela no mesmo formato que ela tá lá na minha lista, tá? Então é número norte, este, cota, descrição. Número norte, este, cota, descrição. Quando o arquivo é georreferenciado, quando o projeto é georreferenciado, a gente sabe que o norte ele é maior do que o este. Beleza? Vou adicionar eles aqui num grupo de pontos, ó, só para vocês entenderem como é que funciona, ó. E já está aqui o meu levantamento topográfico aqui dentro do Civil 3D. Certo? Então, o primeiro passo é carregar esse levantamento topográfico aqui para dentro. É entender qual que é o melhor formato. Aqui no meu canal do YouTube, depois tem aulas, tem lives, né, onde eu falo um pouco mais detalhado sobre isso, tá? Mas a primeira coisa é entender qual o formato. Aqui nós estamos usando um formato. Rafael, posso carregar a topografia de drone no Civil 3D? Pode carregar a topografia de drone no Civil 3D. Rafael, fez o levantamento com estação total e processou no topográfico. Posso carregar no Civil 3D? Pode. Rafael, fez o levantamento com RTK e já exportou a lista de pontos. Posso carregar no Civil 3D? Pode. Então não tem limitação. Você pode carregar arquivo de texto do Excel, desenho, como eu falei, já com as curvas de nível, sem as curvas de nível, beleza? E é importante você saber que, entendendo esse passo a passo, você fica
à frente da maioria dos projetistas que aprenderam nas coxas, digamos assim, que aprenderam sem metodologia. Por quê? Como eu falei para vocês, pessoal, a topografia é a base de qualquer projeto. E tem projetista que faz o projeto sem avaliar a topografia. E pode acontecer, por propósito ou não, por vontade ou não, a topografia vir errada. Como assim errada? Ela pode ter sido calculada errada, ela pode ter sido feita faltando em campo, pode ter sido mal feita mesmo. E a gente consegue usar o Civil 3D para identificar esses mal feitos, digamos assim. A gente consegue usar o Civil 3D para identificar. Então, qual o formato? Definir o formato. Segunda coisa que eu vou definir, esse formato é confiável? Por quê, pessoal? Tem alguns formatos que não são confiáveis dentro do Civil 3D. Esse formato de lista de pontos que eu mostrei aqui para vocês, ele é extremamente confiável. Extremamente confiável. Já o formato, por exemplo, quando você importa as curvas de nível prontas para dentro do Civil 3D, já não é tão confiável assim. Se você importa, por exemplo, uma nuvem de pontos de drone para dentro do Civil 3D, você tem que saber que aquele levantamento ali, ele não tem a mesma precisão de um levantamento como esse daqui, ó, feito no RTK ou feito na estação total, que são aparelhos de topografia mais precisos. Então essa avaliação crítica, ela é importante para você saber a qualidade do projeto.